Salve, salve! Sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. A semana começou marcada por uma polêmica entre Jair Bolsonaro e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ex-candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PT. O presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ele reagiu ontem às afirmações do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a reclamar da atuação da OAB, que foi contra a quebra do sigilo telefônico de um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada no então candidato à presidência da República durante a campanha eleitoral no ano passado. O que, segundo o presidente Bolsonaro, teria dificultado as investigações. Ele aproveitou a oportunidade para criticar pessoalmente o presidente da entidade. Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência me fez chegar a essas conclusões naquele momento. Felipe Santa Cruz, por sua vez, afirmou que o presidente Bolsonaro, ele demonstra crueldade e falta de empatia e debocha do assassinato de um jovem que tinha na época 26 anos. Segundo o filho, Fernando Santa Cruz era da Juventude Católica de Pernambuco. Era funcionário público, casado e universitário. Ainda segundo o presidente da Ordem, se o presidente Jair Bolsonaro sabe por vivência tanto sobre o caso e sobre os demais desaparecidos, as famílias também querem saber. Na terça-feira, Jair Bolsonaro questionou os dados da Comissão da Verdade. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Mas um documento... Dilma, a questão de 64, existe documentos de matou, não matou, isso é balela. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, o sentimento. Está nas fitas de ontem, meu sentimento era esse. A declaração de Bolsonaro foi um dos temas discutidos no Jornal da Manhã. Bom, e para o Bruno e o Constantino comentarem, eu só acrescento aqui, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, concedeu uma entrevista ao portal UOL. O título é Bolsonaro, o incontrolável. E tem uma aspas e ela diz o seguinte: este é um governo neoliberal e neofascista. Essa visão incomoda o centrão, a direita mais civilizada, a centro-direita. Eles achavam que iriam tutelar o Bolsonaro, que iriam conseguir fazer com que se civilizasse um pouco e não os constrangesse com as manifestações toscas, não civilizadas, grosseiras que ele faz sistematicamente. Fecha aspas, declarações da ex-presidente Dilma Rousseff, Bruno Garchag. Dona Dilma, não dá para ser neoliberal e neofascista ao mesmo tempo. São conceitos diferentes. A senhora talvez não saiba, se a senhora quiser eu posso dar uma aula, não tem problema nenhum. São conceitos, definições práticas, políticas e econômicas completamente distintas, ou seja, você tem uma concentração de poder do Estado no caso do neofascismo e no caso do neoliberalismo você tem um livre comércio, você tem liberdade, você tem um ambiente democrático, ou seja, você tem uma contraposição entre democracia e não democracia ou antidemocracia. Então, para ficar aí. Agora, no caso dessa Comissão da Verdade, eu até gostaria que houvesse mais comissões para investigar vários detalhes que ainda não foram publicamente divulgados. Essa história do regime militar ainda tem muitas lacunas, tem muitos trabalhos que foram feitos, muitos deles por gente que militou à esquerda, muitos historiadores e tal, e tem pouca literatura por gente que não não atuou diretamente ali contra o regime militar. De qualquer forma, tem dois pontos aí que eu gostaria, como brasileiro, de saber. Da parte do regime militar, quem torturou, quem foram os torturadores, quem foi torturado, quem foi morto. Esses detalhes são importantes até para a gente construir uma historiografia mais adequada e mais robusta do ponto de vista intelectual. Segundo ponto, da parte dos terroristas de esquerda, dos grupos terroristas de esquerda, eu queria saber o que esses terroristas fizeram exatamente, quem eles mataram e quem eventualmente eles torturaram. Eu gostaria, como brasileiro, de saber. Eu acho que isso é bom para a sociedade brasileira. Terceiro ponto,
Nós tivemos uma anistia em 1979. Todas as vezes que o Bolsonaro ou outra pessoa levanta essa bola, já vem lá uns grupos querendo revogar a lei da anistia para punir os militares que participaram do regime militar naquela época. Ou a gente continua mantendo a lei da anistia, ou a gente revoga tudo, aí vai investigar todo mundo, a esquerda e a do regime militar. O Bruno tocou em vários pontos, tem muitas dimensões isso, né? Dilma sendo Dilma, confundindo o neoliberalismo com o neofascismo, mas está certo em uma coisa, né? Que a direita civilizada está incomodada com algumas posturas e falas do presidente. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Nos Estados Unidos, a imprensa e o Partido Democrata tentam jogar umas 50 cascas de banana por dia para o Trump cair. No Brasil, parece que o presidente Bolsonaro vê uma casca de banana na calçada, do outro lado ele atravessa para cair. Então ele gosta de criar essas polêmicas desnecessárias, e é possível concordar com um monte de coisa que ele disse. Houve muito justiçamento, sim, entre os próprios guerrilheiros comunistas. Na época, nem todo mundo que sumiu foi na mão do Estado. Quem sumiu na mão do Estado deve explicações, sim, porque isso é um absurdo. E ao mesmo tempo, havia um contexto de Guerra Fria, e os comunistas não lutavam por democracia, lutavam por uma ditadura no estilo cubano. Então, tem várias dimensões. Mas uma das principais, na minha opinião, é que todo esse debate que é mais acadêmico, histórico e de interesse de grupos, né, não justificam o presidente ter sido tão, digamos assim, insensível e demonstrando falta de empatia ao fazer uma declaração da forma que fez, com o conteúdo que fez, para o presidente da OAB, que teve o pai que desapareceu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Veja, você abominar isso, você condenar de forma veemente a fala do presidente, não tem nada a ver com o resto. Você pode achar que o presidente da OAB é um petista que merece também ser recriminado por várias falas que ele já fez sobre o Sérgio Moro e companhia, e merece. Você pode achar que a esquerda não era santa e nunca foi, e que matava os seus próprios membros naquela época, que o golpe militar ou o contragolpe foi justificado dentro de um certo contexto. Você pode concordar com um monte de coisas que são premissas ali implícitas naquilo que o Bolsonaro estava dizendo. Não justifica a forma, o timing, o momento e o conteúdo daquilo que ele disse para alguém que teve o pai desaparecido com 2 anos de idade. Se nós perdemos a capacidade de condenar isso de um ponto de vista humanitário e não ideológico e não partidário, nós perdemos aquilo que é mais importante no convívio da sociedade. Em meio à polêmica, Jair Bolsonaro trocou 4 dos 7 integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos. A ex-presidente da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, diz que não gostou da falta de provas do presidente e questionou as novas nomeações. Então, finalmente, os familiares tinham encontrado de novo um espaço de acolhimento, um espaço de representação dentro do Estado brasileiro e não dentro de um governo ou de outro. Essa nomeação de pessoas que são contrárias ao tema é como se eu, por exemplo, tenho ali uma lei que me manda fazer tal coisa, eu nomeio alguém que não vai fazer. Então, já que eu não posso derrubar essa lei, então eu frustro de outra maneira os objetivos. A procuradora da República, Eugênia Gonzaga, disse ainda que temia, sim, pela decisão do presidente Jair Bolsonaro. Essa destituição foi, sim, uma resposta às nossas manifestações, defendendo os direitos da família Santa Cruz e de todos os familiares, ex-integrantes dos movimentos de resistência, porque entendemos que houve ali realmente uma lesão, foi praticada uma lesão muito grave em relação a esse tema. Agora, o novo presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos será Marco Vinícius Pereira de Carvalho, filiado ao PSL e assessor da ministra Damares. Alexandre Borges. Esse caso é muito sério porque havia ideologia antes e está tendo ideologia depois. Isso é a prova de confundir verdade com governo. Nenhum governo, a gente aprendeu isso lá no 1984 de George Orwell, nenhum governo pode ter comissão da verdade, ministério da verdade. A sociedade civil é que tem que buscar isso. De qualquer jeito, é bom lembrar que o espírito da anistia era superar o passado, terminar com as feridas do que aconteceu daquele período e seguir avante. Isso vale para os dois lados.
Bruno. E foi feita uma acusação muito grave, né? Que as pessoas que entraram, substituindo aquelas que estavam nas suas funções, estão lá para atrapalhar e não para ajudar a investigar. O que tem nessas comissões, eu concordo com o Alexandre, uma comissão feita pelo governo, feita pelo Estado para investigar crimes do Estado é uma coisa complicada, ainda mais nesse caso que foi formada com uma coisa ideológica e a Constituição, da própria Constituição, por pessoas que queriam justamente investigar os crimes do regime militar e não aqueles crimes cometidos pela esquerda. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, acionou o STF para cobrar explicações de Jair Bolsonaro sobre as falas envolvendo o desaparecimento do pai dele. Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresente, se quiser, explicações na interpelação movida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, após declaração envolvendo o desaparecimento de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira durante o regime militar. Falamos muito sobre esse assunto aqui ao longo desta semana. A medida é um procedimento antes de que sejam adotadas medidas persecutórias na justiça. Tem previsão no artigo 144 do Código Penal, que prevê, aspas, se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. E aí tem uma série de manifestações que o Santa Cruz quer do Bolsonaro, mas que por causa do tempo vou deixar para que vocês coloquem já no comentário de vocês, Vera. Quem disse que isso aconteceria? Esta jornalista que vos fala. Escrevi na minha coluna de ontem que a primeira admoestação que Bolsonaro sofreria viria do Supremo Tribunal Federal e viria na forma de um pedido para que se justificasse quanto às suas estapafúrdias e lamentáveis declarações a respeito da morte do Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB. Tá aí. Portanto, aqui o que se faz não é previsão, não é torcida, não é achismo, é jornalismo, é apuração. E é disso que eu vivo e é isso que eu faço. Então, quem acha, a Vera não gosta do governo, a Vera apura, a Vera passa a mão no telefone, ela liga para as pessoas e ela diz para você com antecedência o que vai acontecer. Tá aí. Quem achou que o presidente passou aquele pano, o presidente foi só mal interpretado, o presidente tem o direito de falar o que ele quiser. Não, ele não tem o direito de falar o que ele quiser sobre coisas a respeito das quais existem documentos. E por que o Aros relacionou essa decisão do ministro Barroso com a decisão do Bolsonaro de afastar 4 dos 7 membros da comissão? Porque foi esta comissão que exarou o atestado de óbito de Fernando Santa Cruz, coincidentemente na semana passada, que nós noticiamos aqui também, cuja facsímile do documento eu trouxe em primeira mão, e que atesta que Fernando Santa Cruz morreu nas dependências do Estado brasileiro, sob custódia, de morte não natural e violenta, assim como outros militantes. Bolsonaro não gostou disso, mandou trocar integrantes do Conselho. A própria presidente dessa comissão deu manifestações criticando o presidente depois da fala, né? Ela que assina o atestado de óbito. Ele agiu com a truculência que lhe é dada, né? Lhe é característica, e disse que agora o governo é de direita e que é assim mesmo. Nós vamos muito mal em termos de democracia no Brasil, vamos muito mal e estamos indo ladeira abaixo muito rápido. É bom porque as instituições já se aperceberam disso e já estão fazendo valer os freios e contrapesos de que eu tanto falo aqui. Andreasa, você. Aros, é prerrogativa do presidente da República mudar integrantes da comissão, no caso a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O problema é a motivação, que é personalista de matiz ideológico. A fala é muito clara, diz Bolsonaro, presidente. E nós temos que analisar as falas do presidente, destrinçar as falas do presidente. Nós faremos isso aqui, diz Bolsonaro. Mudou o presidente, agora é Bolsonaro, de direita. Vejam, personalismo e ideologia ao mesmo tempo. E o que o bolsonarismo, na figura do atual presidente da República, sempre criticava, com razão, no lulopetismo. A composição de comissões como essa, com base em critérios político-ideológicos. A composição da Comissão da Verdade, segundo a crítica do bolsonarismo, outra comissão, com base em critérios ideológicos, posições políticas na origem.
não técnicas. E a crítica era correta, muitas vezes, geralmente é correta. E o que faz o bolsonarismo, uma vez no poder, conforme obviamente indicado que seria, procede da mesma maneira e assume. Também tem o mérito da franqueza. Agora é Bolsonaro, de direita. Reacionário, sobretudo, senhoras e senhores. Reacionário. Alexandre Borges. Bom, primeiro, entre os orgulhos que eu tenho desse programa, tenho orgulho do exarar, do destrinçar, isso é sempre uma delícia. Então, a gente está sempre premiando o nosso público com essas delícias. E sem mesóclise, que aí também eu acho que seria demais. Mas a gente... É muito sério esse assunto. E às vezes eu tenho um pouco de saudade de bater no PT, sabe? Às vezes o pessoal vem me cobrar, pô, mas não tá batendo no fulano, tá batendo... Mas, gente, pelo amor de Deus, o presidente precisa dar uma folga pra gente poder ter oportunidade, ter tempo de bater no Rodrigo Maia, no PT, enfim. O pessoal fala, não fala do... Mas vem cá, pelo amor de Deus, não vamos perder noção do que aconteceu aqui. Nós pegamos o presidente da OAB, que estava numa discussão, e ele vinha até numa escalada de declarações que eu mesmo já tinha criticado, o negócio de falar que o Moro agia como chefe de quadrilha, enfim, quer dizer, a gente até estava tentando, eu aqui no meu caso, por exemplo, já tinha feito críticas a algumas declarações, ao tom de algumas declarações do Felipe Santa Cruz, que estava se mostrando como um adversário muito aguerrido e ferrenho ao presidente, dentro do direito dele, mas, enfim, também eu dentro do meu direito de criticar. Só que aí vem o presidente e, completamente fora do contexto, levanta, da forma como ele levantou, uma tragédia horrorosa como essa. O Felipe perdeu o pai, tinha 2 anos de idade. O pai dele, ao o levantamento e o atestado e todas as investigações, o pai dele não foi apenas morto, como se fosse pouco, foi morto aos 26 anos nas dependências do Estado. Depois o corpo foi incinerado num forno lá em Campos, no norte fluminense. É um negócio horroroso, uma coisa que não se brinca, que não se fala, independente do que for. A criança, o filho não paga, mesmo que o pai, que não tem a menor evidência disso, mas mesmo que o pai tivesse cometido crimes, enfim, isso está restrito a ele. O filho é apenas alguém que perdeu o pai em condições absolutamente trágicas. Então, caçoar, né? Deixa eu contribuir com a minha palavra diferente, né? Quer dizer, você escarnecer ou pilhar. É o 3 em 1 com um dicionário revisitado. Exato. Sobre um episódio horroroso como esse, que lembra as piores coisas do século XX, de adversários políticos sendo queimados em fornos, quer dizer, coisas horrorosas. A gente não devia de forma alguma, nem de longe, mencionar, e principalmente mencionar de uma maneira leviana, como foi mencionada. Então, eu até falo por mim aqui, tô morrendo de saudade de bater no Rodrigo Maia, morrendo de saudade de bater no Toffoli, no PT, na Glaze, mas a gente precisa ter chance, né? Ainda no início da semana, um confronto entre facções em um presídio de Altamira, no Pará, resultou em 58 mortes. Após o massacre, o governo do Pará determinou a transferência dos presos apontados como líderes dos grupos criminosos. Durante a transferência para Belém, 4 presidiários foram encontrados mortos com sinais de enforcamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lamentou o episódio e falou sobre as medidas do governo para evitar novos massacres. O remédio para isso é isolar as facções, não é colocar criminosos soltos, tá? Não se resolve o problema do crime, exatamente desses crimes violentos, simplesmente libertando esses presos. Nós temos que sim isolar essas lideranças criminosas. De acordo com o ministro, o governo federal enviou uma força-tarefa de intervenção para ajudar no transporte dos presos e no treinamento de agentes penitenciários. Moro também informou que desde o início do ano havia esse tipo de preocupação na região. Em março, o governo federal enviou homens da Força Nacional ao Pará para conter uma onda de violência na capital, Belém. Na época, também havia informação de uma possível rebelião em presídios da região metropolitana de Belém, que, segundo Sérgio Moro, foi contida após a transferência de detentos. Porém, ele revela que os órgãos de inteligência não conseguiram prever a
última rebelião. Mais recentemente houve esse acontecimento trágico, né, de presos de facção se matando. Isso não havia informação de inteligência antes do governo federal e que nós temos presente também não tinha do governo estadual. Evidentemente todos esses fatos são lamentáveis. O que importa é a reação das instituições. Na quinta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, veio à Jovem Pan em São Paulo para participar do Morning Show. Weintraub revelou que pode haver um descontingenciamento de recursos ainda em 2019. Isso, vamos lá. Começar aí com já uma questão que gerou uma discussão acalorada aí no Brasil, nos meios não só políticos, mas educacionais, principalmente em abril. Teve toda aquela polêmica acerca do contingenciamento de verbas aí para as universidades anunciado pelo MEC. Na época o senhor explicou, inclusive, justificando que se a economia, como um homem, aliás, né, de formação econômica, disse que se a economia melhorasse, a liberação de verbas e recursos para a área também seria retomada, né? Agora a gente tem esse cenário que é o seguinte, a reforma da Previdência caminha aí, vai sendo aprovada. Numa primeira discussão na Câmara, me refiro, a Selic caiu 6%, menor taxa em 23 anos e o desempenho está em queda. Como é que fica a liberação de verbas pelo MEC nesse segundo semestre? Que a situação piorou, né? Obrigado, Edgar. A pergunta eu acho que é bem pertinente. O Brasil quebrou. Depois de 16 anos de PT, o Brasil quebrou. A gente está numa situação dramática, do ponto de vista fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que eu considero que foi um grande avanço, nos obrigou a fazer o contingenciamento, não a mim, mas o Brasil todo. O professor Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro, cumpridores da lei, tem que fazer o contingenciamento, que assim a lei manda e evita que a gente entre numa rota muito pior que a Venezuela ou a Argentina. E o contingenciamento aconteceu. Na época eu sinalizei, falei que tudo caminhando bem, economia voltando, meu prognóstico, inclusive já como economista de formação, eu acho que em setembro a gente faria o descontingenciamento. Estamos administrando uma situação ruim de estresse, fazendo gestão na boca do caixa, e eu acho que até o momento a gestão tem mantido a maior parte das atividades essenciais estão funcionando. É uma situação ruim, desagradável, mas não foi causada por esse governo. Isso é herança aí do que veio passado. E não tem como não ter consequência. Não é só na área da educação, das finanças, que a gente está pegando uma situação caótica. O Brasil todo está. Ministro, deixa eu pegar carona na pergunta Só para concluir, só para concluir, Fifito. Agora, o que eu vejo, a economia está melhorando. E não estou falando em nome do governo aqui, estou falando ao Abraão, economista, que viveu disso durante muito tempo e tem um grau de acerto bem razoável. A economia está voltando, o emprego, que é um sinalizador muito importante, já está dando sinais de força. Alguns indicadores de antecedência também mostram isso. Então eu estou bem otimista. Eu acredito realmente que no final do ano a gente vai ter um cenário praticamente normalizado e o desafio fica para o orçamento do ano que vem. Porque o ano que vem a gente tem a questão do teto e a gente também ainda está numa situação de estresse para o ano que vem. Mas esse ano eu acho que a gente vai descontingenciar. Ministro, pegando carona na... Imagina, desculpa eu. Pegando carona na pergunta do Edgar, segundo o IBGE, ainda hoje no Brasil, 11,3 milhões de analfabetos. Além dos números de analfabetismo funcional, que segundo o indicador de analfabetismo funcional, que chama INAF, contempla 3 em cada 10 brasileiros. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Parte do investimento na educação de jovens e adultos também passou pelo contingenciamento, pelo congelamento de verbas anunciado no início da sua gestão. Como é que a gente pensa a resolução do analfabetismo no Brasil com um orçamento tão reduzido? Qual é a proposta do governo e do seu ministério especificamente para a erradicação desse problema? 11,3 milhões de analfabetos ainda é um número muito alto. Fifito, obrigado pela pergunta. Ela é bem relevante. Só para fechar, o contingenciamento que a gente viveu é uma situação de estresse. Pegamos, país quebrado, estamos administrando na boca do caixa. Se não tivesse passado a Previdência, por exemplo, a gente estaria vendo o câmbio a 5. Câmbio a 5, automaticamente o diesel ia ter que subir 25%. Então, assim, a gente está vivendo ainda no fio da navalha. É importante as pessoas terem dimensão que o volume roubado no Brasil foi gigantesco. As primeiras vezes que eu escutei os valores eu não acreditava, porque não dá para lavar o dinheiro, é patológico, é um volume tão grande roubado que depois você tem que
enterrar na piscina e plantar grama em cima. Então é gente patológica que controlou o Brasil durante muito tempo. Mas voltando para a sua pergunta, que é relevante. O mundo inteiro está avançando na educação, o mundo inteiro avançou na educação. O problema é que o Brasil ficou ou de lado no ensino médio, não teve avanço nenhum, e isso está refletido até nos ganhos de produtividade da mão de obra, ou, no caso da educação básica, avançou menos do que os outros países. A questão do analfabeto puro é uma coisa mais para idosos. O que aconteceu? O modelo antigo, que as pessoas, falar com os avós ou os pais, vão falar, na minha época a educação era maravilhosa. Sim, tinha uma educação de elite, só que na quarta série a gente mandava as crianças, 95% das crianças, para casa, para ser engraxate ou carregar o quebra-pedra. Hoje em dia todo mundo tem a educação básica. O analfabeto hoje é uma pessoa, do modo geral, estatisticamente falando, velha. O nosso problema principal hoje é o analfabeto funcional, como você bem falou. O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é quem pega um texto, pega um manual. Estou na fábrica, chegou tô na fábrica ou numa padaria, chegou um equipamento novo. Eu pego o manual e não consigo ler. Mas os velhos também são importantes nesse sentido, velho é importante, como o senhor fala. É importante falar de educação de adultos. Mas não existe dado de que 50% das crianças de 8 anos não sabem ler adequadamente? O analfabeto puro, eu vou contar uma história para vocês, a maior parte, talvez o Edgar se lembre disso. Vocês não sabem como era. Estava no ponto de ônibus ou no ponto no ponto de ônibus, chegava geralmente uma pessoa mais velha do seu lado e falava assim, meu filho, eu esqueci o óculos em casa, qual é o nome do ônibus que está vindo? Era um eufemismo, era uma forma suave de falar, me ajuda que eu sou analfabeto. Isso praticamente não existe mais no Brasil. É residual. A gente tem programas para resgatar essas pessoas mais velhas. Mas aonde está o problema grave? É nisso que a Paulinha falou. Metade das crianças no Brasil, na terceira série, não conseguem ler ou fazer conta básica. Metade. E quando a gente termina a nona série, o número ainda é alto. O grau, aonde você passa a régua para falar que a pessoa é analfabeta funcional ou não, é muito variável. Não é tão objetivo quanto é analfabeto sim ou não. Mas o que acontece? A gente tem um percentual grande de brasileiros que não consegue entrar na internet e se informar sobre o tratamento de uma gripe. É uma pessoa que consegue pegar um ônibus, um metrô, mas ela não consegue ler uma coisa básica e ser autodidata, ela tomar a vida dela nas próprias mãos. Tem proposta para isso? Tem proposta para isso, e isso é uma coisa muito importante. Qual? A gente tem grandes meios de comunicação que a gente não está conseguindo propagar tudo que já tem sido feito. O Futurice foi o primeiro que teve uma divulgação maior, mas a gente já soltou tanto para o ensino básico, logo no comecinho a gente já soltou o PNA, Programa Nacional de Alfabetização, com novas métricas. O Jânio, que é o secretário do Ensino Fundamental, fez também uma apresentação grande com todas as propostas que a gente está fazendo de melhorar, valorizar o professor. Veja, sem o professor do ensino fundamental valorizado, não tem milagre. Não tem milagre. E o que aconteceu? O professor do ensino fundamental e ensino fundamental no Brasil foi esquecido. Creche, por exemplo, ou pré-escola, não foi universalizado. No ano 2000, o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, Heckman, ele fez estatisticamente um estudo mostrando que se você investe no comecinho da vida, o resultado para a sociedade, para a pessoa, para todo mundo é muito melhor. Estatisticamente, matematicamente, cientificamente, ele mostrou isso. Quanto antes uma criancinha pequena tem contato com uma caneta para desenvolver a coordenação motora fina, Edgar, me ajuda. O pessoal da roça, antigamente, caligrafia, ele não consegue segurar uma caneta ou segurar uma escova de dente para escovar os dentes, porque essa coordenação motora fina de segurar tem que ser desenvolvida cedo, ou os fonemas. Então a gente perdeu muito. Daí fala assim, mas o Brasil avançou. Hoje o Brasil, o último dado, quando você compara mundo, os países que fazem essa avaliação dos estudantes pelo mundo, para comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. É o PISA, qualidade do ensino, é o PISA do ano 2015. Na América do Sul, a gente está em penúltimo lugar, coladinho no Peru. O Peru estava subindo rapidamente, podem fazer os trocadilhos que vocês quiserem, e estava vindo para alcançar o Brasil. Esse ano, se fizer o PISA,
o Brasil está em último lugar. Então, ministro, desculpa, Vini, o SAEB e o PISA são duas maneiras de aferir o índice, o nível do ensino junto aos estudantes. Agora, a partir desses números, os números são números, a partir deles você... ciência. A partir dele você parte para a ação. Sim. Qual é a tua ação frente ao Ministério para suprir essa deficiência que você mesmo acabou de colocar, que se em 2017 aquele número já era ruim, agora vai piorar? Ele não vai piorar. O Brasil vai ficar em último. Os outros países estão avançando. O Brasil ficou para trás. Por quê? O que o senhor vai fazer? Não tem bala de prata. Para ajudar os estados e municípios, principalmente. Esse é um ponto importante. Eu já falei de valorizar os professores. Hoje, quando você faz a nota de corte para selecionar os alunos que vão ser professores, são os alunos com as piores notas que vão ser professores. A gente tem que atrair pessoa inteligente para ser professor do ensino fundamental. Esse é um ponto. Depois, todas as métricas, a forma de alfabetizar tem que ser mudada. Por isso que foi importante o trabalho do professor Nadalim, que é secretário de alfabetização. Agora você tocou um ponto muito importante. Grana. Hoje, no Brasil, o MEC gasta mais com professor federal aposentado do que o que a gente manda para os estados e municípios na educação básica. A gente gasta com professor aposentado federal 16 bilhões por ano. O que o senhor vai fazer? E para o ensino fundamental, para os estados e municípios, a gente manda 15 bi. A gente vai aumentar o recurso a ser repassado, tem uma proposta de emenda constitucional, isso está com a professora Dorinha, mas não pode ser dinheiro a fundo perdido. Tem que ter métrica de desempenho. Estado e município que não performar não vai receber grana. Porque não é jogar dinheiro por jogar dinheiro. O Brasil aumentou muito, muito o volume de dinheiro que foi gasto com educação. Mas quando a pessoa não performa, será que não indica que ela precisa de grana para começar a performar? Será que isso não pode aumentar aí esse rombo? Paulinha, o que eu fico chocado, veja, eu sou uma pessoa normal, eu não sou político, então tudo aquilo que vocês ouviram falar, algumas coisas quando vocês se deparam com aquilo na realidade, choca. Eu vou contar algumas histórias aqui se vocês me derem tempo, mas teve uma governadora que chegou para mim e falou, tem que aumentar, eu quero dinheiro, me dê dinheiro. Eu falei, mas minha senhora, vamos ver as métricas e os números para melhorar. Não quero ver número, eu quero dinheiro. Aí eu falei, mas assim não vai. Então assim, precisa gastar mais com educação fundamental? Veja, o Uruguai gasta menos que o Brasil e está na frente do Brasil. Eu acho que sim, a gente tem que mandar mais dinheiro para os estados e municípios. Mas não pode ser como foi feito no passado. Mesmo porque a quantidade de dinheiro gasto aumentou muito e foi gasto aonde? Basicamente no ensino superior, universidades federais, e hoje o que a gente tem são alguns números importantes. A gente tem 300 mil funcionários no MEC, basicamente, né? E 300 mil, você está falando da República inteira, o governo federal são 600 mil funcionários. Qual é o custo disso? Um professor federal com dedicação exclusiva, ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Quantas horas de aula ele tem que dar por semana? Você que está aí no trânsito, quantas horas por semana você passa dentro do escritório? Bom, uma professora do ensino fundamental que ganha 2 mil reais por mês, na média, passa 20 horas dentro da sala de aula segurando a canetinha para ensinar as crianças a escrever. Um professor federal são 8 horas por semana. 8. Qual é a quantidade de alunos por professor? São 12 alunos por professor. Na Europa, uma faculdade europeia é mais de 25. Uma privada no Brasil é 35. Aqui são 12. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que o custo médio para um diploma, para você que paga imposto, porque quem paga tudo isso é você, que paga telefone celular, tem imposto. Conta de água, tem imposto. Conta de luz, tem imposto. Moto, comprou uma moto, tem imposto. Você paga o imposto e você paga o diploma que sai para a Universidade Federal. Um diploma da Universidade Federal, na média, História, Geografia, Sociologia, Administração, Economia, é 450 mil reais. Quanto custa um diploma em administração aqui, na FGV, da primeira mensalidade até a última? Menos de 150 mil reais. Então são números. Veja, eu tô trazendo basicamente números e fatos. Desde a primeira fala que eu tive do contingenciamento, eu falava, tragam os números e põe na tela.
Põe um número na tela que eu quero ver você ter coragem de defender. No Morning Show, Abraham Weintraub deu detalhes sobre a discussão que teve com índios no Pará recentemente, após ter sido hostilizado. A última pauta aqui do Morning Show a respeito do senhor foi aquele episódio lamentável e covarde no qual a sua família, de férias, foi atacada aí por uma militância política organizada e autoritária. Ao defender a sua honra e a honra da sua família, o senhor cunhou uma frase que eu reputo como lapidar. O senhor disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é minha casa também. Não é porque você está com um cocar na cabeça que você é mais brasileiro que eu. Eu gostaria que o senhor compartilhasse aí numa nota mais pessoal com os nossos ouvintes os bastidores desse episódio. Muito obrigado, Coppola. Isso aí me mexeu muito, porque tudo isso é o meu CPF contra grandes corporações. É o tempo inteiro. Esse é o princípio do totalitarismo. É grandes grupos, então é o sindicato contra o Abraão. É a ONG contra o Abraão ou uma grande rede de televisão ou um grande grupo contra o Abraão. Eu estou com 58 processos na física. Então, veja, o que aconteceu ali? Bem objetivamente falando, eu peguei uma semana de férias, a qual eu tenho direito legal. Meu salário, inclusive, no mês vai ser menor, porque é proporcional ao meu salário de professor. E aí eu fui com a família, por quê? Porque eu fiquei 8 meses longe da minha família na ponte aérea. E eu tenho criança pequena, eu estava com saudade deles. Eu estou lá sentado na praça, uma praça no meio de Alter do Chão, que fica em Santarém. Tudo pago com meu dinheiro, não tem nada de jatinho da FAB. E de repente, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, chegou o pessoal, começaram a me xingar, isso não aparece no vídeo, eles só começaram a divulgar e gravar. Depois, eles me xingaram no microfone do músico, e aí cercaram a minha família com cartazes, todos manifestantes com cocar na cabeça, não sei se é índio de verdade, e aí eles chegaram e começaram a tirar sarro pensando que eu iria me acovardar, sair correndo dali, ou chutar a mesa e xingá-los. Eu não fiz isso, eu fui lá pegar o microfone e comecei a conversar com eles. E aí vieram 3 caras mais agressivos, né? Bem mais agressivos, e tinha aparentemente um promotor de justiça de esquerda, que é professor lá também, né? E filmando. O que aconteceu? A população local e os turistas vieram defender a gente. Por exemplo, tem um dentista que eu nem sei o nome, agradeço a ele, que ficou com os meus filhos enquanto a minha esposa veio para me ajudar a me defender. Teve vários turistas em volta que foram me defender. A dona do restaurante que eu estava foi lá. Sim. E no dia seguinte teve o restaurante inteiro pichado. Isso é por lamentável. Esse bando de covardes. Isso é lamentável, ministro. O mais grave, as pessoas não perceberam. Minha filha saiu chorando de lá. E os meus 3 filhos, eu, minha esposa e meus 3 filhos, aos gritos, eles gritando comigo e com as crianças também. Então eu não tenho medo de ir ao plenário discutir com ninguém. Eu não tenho medo de entrar numa discussão se eu estiver sozinho, como vocês podem ver. Agora, é muita covardia desse bando de psicofantas, ditos de esquerda, porque a esquerda surgiu na Revolução Francesa, que era para defender o pequeno contra o grande. Se eu tivesse sentado na Assembleia da Revolução Francesa, eu estava na esquerda, na montanha, pedindo a cabeça desse bando de cretino que recebe dinheiro da Fundação Ford. Essa ONG é de Helen Joplin, é o nome dessa senhora, que organizou esse ato covarde. Esse índio aí, dito índio, foi recebido no MEC 3 semanas antes, sem ter audiência marcada nada, por 2 secretários meus para ganhar bolsa, ganha um monte de coisa. Quem paga a vida boa desse cara que tem plano de milhagem maior que o meu de companhia aérea é você, com essas bolsas e através também dessas ONGs. Henry Ford, a Fundação Henry Ford, que tem interesse na região há mais de 100 anos, a Fordlândia estava lá, é que paga para essa senhora fazer essas manifestações. Grave, Coppola, só para fechar, eu estou falando demais, mas é grave. O que me assustou ali foi que várias vezes, isso está no YouTube, eles falam, isso é meu território, isso não é território de vocês. Ele, no momento algum, fala que é Brasil ali. Eu estava no meio da cidade, isso é meu, vai embora daqui. Imagina o seguinte, evidentemente meus filhos e minha esposa ficaram assustados. Se eu tivesse entrado no avião e voltado para Brasília, qual era a mensagem que eu estava passando? Santarém é terra de balbúrdia, é lugar de maconheiro, de manifestante sujo, e se você não tem esse perfil, você não pode pisar lá. É dividir o Brasil. Weintraub também fez críticas ao educador Paulo Freire e ao ex-presidente preso Lula. O senhor é um crítico de Paulo Freire, um educador internacionalmente reconhecido, inclusive com projetos consagrados na área da educação. Qual é o educador, se não o Paulo Freire? O senhor, inclusive, já manifestou a ideia de mudá-lo, né? Por que essa implicância com o Paulo Freire? E qual é o educador,
autor da educação, um pedagogo, que deveria ser a referência para o Brasil, na tua ideia? Na nossa proposta de alfabetização que a gente lançou, a gente não quer mais a unanimidade. A única coisa que a gente pede é que o educador ou o método tenha critérios científicos comprovados. Tem que ter estudo científico de verdade. Tá? Então a única coisa que a gente pede é isso. Quer adotar um modelo A, B, C, a gente sugere o fonético. Quer adotar isso assim, assado? Única coisa que tem que ser científico. Não pode ser tirado da orelha. Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele. Tem até um mural muito feio dele na frente do MEC que tá lá, assustando a criançada que passa por lá. Muito feio. Só para concluir. Agora, isso que ele é mundialmente conhecido, veja, a aspirina foi feita pelos nazistas. Eu uso aspirina. Por quê? Porque funciona. O carro foi feito pelo Henry Ford. Qual é o modelo? Qual é o pedagogo? O nome? Se você quiser, o Piaget. Os meus filhos estudam numa escola que tem o Piaget, mas eu não queria falar é esse ou aquele, porque a única coisa que eu quero é acabar com essa unanimidade burra. Voltando ao Paulo Freire. Ministro, se fosse tão bom, nazista, mas o Paulo Freire já foi condecorado. O Paulo Freire... Homenageado, inclusive, fora. O Paulo Freire, se ele fosse tão bom, ia ter pelo menos mais um país além do Brasil usando o método dele. Coisa boa a gente copia. E não tem nenhum país fora o Brasil que fala que o Paulo Freire é um modelo dele de educação. Onde tem? Na Alemanha? Nos Estados Unidos? Nossa, ele tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor para até diabo, até o inferno gelar. Ministro, eu preciso, tá preso. Infelizmente eu preciso finalizar. Tá na cadeia. No programa Os Pingos nos Is, resumimos e comentamos a entrevista de Ricardo Salles ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu que em reunião conjunta com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nessa quarta-feira, a polêmica em torno dos dados do desmatamento na Amazônia ficou resolvida entre ambas as partes. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou que ficou entendido que alguns dos dados divulgados continham informações antigas ou duplicadas, mas ressaltou que o INPE não agiu de má fé e que o problema, na verdade, está na imprensa e em algumas ONGs. De acordo com o ministro, ficou provado que a divulgação do número de 88% de aumento no desmatamento da Amazônia em junho não existe. Salles disse que, após o esclarecimento, o INPE não só entendeu a posição do governo, como também concordou com ela e com a decisão de fazer algumas alterações no processo de medição. Por fim, o ministro enfatizou que os dados errados partiram, na verdade, da imprensa. A gente tem um trecho da entrevista, pode soltar, Celso. Nós não vamos brigar com números, ao contrário do que alguns jornalistas têm dito, que nós estamos brigando com números, estamos culpando o termômetro pela febre do paciente. Não é nada disso. Nós estamos simplesmente dizendo, há duas questões importantes. Primeiro, ter os números adequados e parar de fazer sensacionalismo com eles. É esse sensacionalismo que tem sido feito de maneira enviesada, manipulando dados e informações para criar sensacionalismo, criar manchetes bombásticas de jornal, é isso que nós estamos criticando. Augusto Nunes participou da entrevista hoje de manhã, Augusto. O ministro sempre argumenta muito bem, entendendo do assunto e consegue refutar boa parte do que é dito na imprensa, que normalmente não entende do assunto e usa essas questões, essas bandeiras populares de proteção da natureza e tal, para tentar queimar adversários políticos. Perfeito, e ele é muito franco, né? Eu perguntei, por exemplo, se é possível, faz sentido você ter como meta o desmatamento zero. E ele disse o seguinte, o desmatamento ilegal zero, sim, é o que nós vamos conseguir. Agora, o desmatamento, assim, ao fim da exploração das madeireiras, por exemplo, isso não, porque você pode fazer a exploração legal da floresta e sem agressões ao meio ambiente, claro. Exato, é uma distinção que no debate público brasileiro nem sequer é feita. A palavra desmatamento, ela tem uma carga negativa muito grande e as pessoas esquecem de
não sabem muitas vezes que existe o desmatamento legal. Que não causa nenhuma grande devassa na natureza e que tem a sua importância também. É a falta de uma distinção que também existe no debate público, existiu muito em 2016, durante a corrida eleitoral americana, aquela falta da distinção entre a imigração legal e a imigração ilegal. Então, qualquer coisa que se dissesse contra a imigração ilegal, a imprensa anti-Trump julgava que ele estava falando contra a imigração geral. Tinha brasileiro que achava que não podia mais viajar para Disney, entendeu? Por causa daquilo. Então são certas distinções que é preciso ser feito, porque senão as narrativas mentirosas ou com meias verdades imperam por aí. Diga aí, Zé Maria. Olha, eu acompanhei hoje essa coletiva, o presidente Jair Bolsonaro estava presente e o ministro foi muito claro aí sobre isso. Eu queria dizer, Felipe, que uma reportagem assim atrapalha muito o Brasil. Hoje nós vivemos um mercado muito integrado e o Brasil depende do mercado externo, principalmente na área agrícola. É evidente que países aí da Europa e mesmo os Estados Unidos têm clientes, têm consumidores que quando tomam conhecimento de que tal produto é fruto de trabalho escravo, trabalho menor, ou que provoca desmatamento, eles não consomem, mesmo se o produto for melhor e mais barato. E é esta a grande preocupação do ministro e do presidente, e da ministra Tereza Cristina. Cada manchete dessa aí de desmatamento de 80% da Amazônia, o Brasil perde mercado. O produto brasileiro fica sendo visto como de desconfiança. Ninguém planta soja, desmata a floresta amazônica para plantar soja. Mas esse tipo de manchete sugere isso. O Cerrado, sim, está sendo ocupado por plantação de soja, de algodão, mas ninguém faz isso na floresta amazônica. Aí hoje mesmo já teve a manchete de que, de um jornal internacional, de que o Brasil detém a possibilidade de desmatar ou preservar a Amazonas, a floresta, a maioria da floresta amazônica, né? Que é o território brasileiro, exatamente demonstrando esse tipo de desconfiança. Isso não é real. Aí vem o INPE com dados, tinha que explicar. Eu não acho que o jornalista errou, acho que houve uma divulgação com a intenção exatamente de provocar escândalo e provocar esse tipo de susto. São ONGs que têm uma intenção exatamente de vender essa ideia, escandalizar, para demonstrar que está atuando, que é importante e tal. E aí vem o governo e põe as coisas claras, né? É aquela história do INPE, o presidente do INPE, que o presidente Jair Bolsonaro criticou e que ele não gostou. Mas são dados errados, isso tem que pedir desculpas e mostrar a realidade. Jornalista usa dados para fazer matérias. Já os suspeitos de hackear autoridades tiveram prisão preventiva decretada. As prisões dos 4 suspeitos de hackear telefones de autoridades foram convertidas para preventivas nesta quinta-feira. Na decisão, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, disse que foram encontrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva dos envolvidos. O magistrado escreveu que os investigados possivelmente formam uma organização criminosa e que algumas incongruências ainda precisam ser esclarecidas. De acordo com Ricardo Leite, a polícia pediu a conversão das prisões e o Ministério Público se manifestou a favor. Agora, Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Marques ficam detidos em Brasília por tempo indeterminado. Eles estão presos desde 23 de julho, no âmbito da Operação Spoofing, que apura os ataques a telefones de autoridades, como o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. O juiz também disse que ainda não se comprovou a origem lícita da quantia de R$99 mil em espécie apreendida com o casal Gustavo e Suelen. Delgatti Neto, apontado como principal investigado, admitiu ter feito as invasões e repassado o conteúdo para o site The Intercept Brasil, de forma anônima, voluntária e sem editar os diálogos. Com a decretação das prisões preventivas, o DJ Gustavo Henrique Elias Santos e o motorista Danilo Marques foram transferidos na sexta-feira para Papuda. Suelen Priscila, a mulher de Gustavo, foi para a Colmeia, presídio feminino brasiliense.
Walter Delgatti, considerado líder, continua na superintendência da Polícia Federal também em Brasília. Delgatti havia dito à PF que seu contato com Glenn Greenwald foi intermediado pela comunista Manuela Dávila, candidata a vice-presidente em 2018 na chapa do PT, encabeçada por Fernando Haddad. O estelionatário contou ter encaminhado áudio de procuradores a Manuela, que, dizendo-se também jornalista, divulgou nota em que admite a intermediação após ter seu próprio celular invadido por Delgatti, mas não menciona ter recebido o áudio, produto do crime dele. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o material resultante da invasão de celulares seja preservado. Ele também pediu uma cópia das mensagens e a íntegra da investigação. Na volta do recesso do Judiciário, o ministro Gilmar Mendes não descartou a possibilidade de que os supostos diálogos possam ser usados em eventuais processos. Isso tudo tem que ser avaliado. Acredito que já demoramos muito. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, o CNJ, o CNMP precisam olhar para esta questão, para esta crise, com a gravidade que ela merece. Com a decisão de Luiz Fux, o conteúdo das supostas conversas não pode ser destruído até o plenário do Supremo tomar uma decisão final, ainda sem data definida. O ministro atendeu a um pedido do PDT, que defende que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, poderia cometer crime com a destruição do material. Além de Fux, o ministro Alexandre de Moraes também pediu a cópia do inquérito da Operação Spoofing, incluindo as mensagens apreendidas. Bom, e só acrescentando, né, Bruno? A gente já deu essa informação mais cedo, mas o jornal Folha de São Paulo informa que os magistrados buscam evidências para que o procurador, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, seja afastado do comando da operação em Curitiba. Mas, de acordo com a publicação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pode determinar ou não o afastamento, não estaria disposta a se indispor com o Ministério Público Federal. No programa Os Pingos nos Is, comentamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes relativa à Receita Federal. Olha aqui, a gente precisa realmente suspeitar e olhar com muita desconfiança essas decisões dos ministros do STF na volta do recesso, principalmente essa. Mais uma vez o Alexandre de Moraes está aí tomando uma atitude que vai em defesa do Dias Toffoli. Teve aquela que eu me referi, a censura a Cruzoé, quando saiu o codinome do Toffoli na versão do Marcelo Odebrecht, e agora ele está aí suspendendo investigações, entre elas aquela que falou, que citou o próprio Dias Toffoli e também o colega de corte Gilmar Mendes. Então é claro que fica uma suspeita, Augusto Nunes, de corporativismo. E para além desse detalhe, porque é lógico que a gente teria de conhecer mais detalhes sobre a investigação sobre os dados levantados pela Receita Federal, para ter certeza aqui de como eles estão procedendo, mas o mais grave de tudo é aquilo que eu critiquei aqui nesse programa desde o primeiro dia, é esse inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, um inquérito genérico que não é sobre isso aqui. Está sendo tomada uma decisão sobre a Receita Federal dentro de um inquérito genérico que não tinha coisa nenhuma de Receita Federal. É o tal do inquérito lá para apurar qualquer coisa que se fale contra o Supremo Tribunal Federal. É isso. Qualquer coisa. Pode ser até verdade, né? Então tem lá um documento juntado aos autos, eles vão lá no meio do inquérito e censuram um veículo de comunicação que simplesmente reportou aquilo que estava escrito num documento dos autos. Qualquer coisa. É o inquérito aberto que, aliás, aquela declaração que eu li ontem, que está nesse livro novo, os 11, mostra o Dias Toffoli dizendo, tem que dar porrada. Quer dizer, a gente tem que reagir, né? Ele foi flagrado numa conversa falando isso no evento. Não é conversa hackeada, não. É coisa que as pessoas ouviram, né? Então isso faz parte desse negócio de tem que dar porrada, porque o Supremo está sendo alvejado, agora alvejado em razão das suas atitudes, dos seus votos, das suas decisões e de eventuais ilegalidades, porque quando há indício, tem de haver investigação, mesmo que depois se absolva, Augusto. Agora é uma graça, né? Eles ficam acompanhando com cara de paisagem a divulgação desse material aí roubado. Sobre eles, seria ótimo, né? Se aparecesse no meio desse material alguma coisa envolvendo um ministro do Supremo para ver como é que eles agiriam. Enquanto são mensagens divulgadas aí para tentar deixar mal no retrato a Lava Jato, eles estão aí numa boa, estão até gostando e tal. Agora, não se pode falar nada de ministro do Supremo.
nem coisas verdadeiras. Digamos que a Receita Federal descobre que um deles é sonegador. Não pode falar? Ninguém vai ficar sabendo? O sujeito não pode nem ser punido? Fica estabelecido, então, que a malha fina da Receita Federal não pode nem sonhar com incluir, por exemplo, um ministro do Supremo. Porque pelo andar da carruagem, daqui a pouco eles vão se declarar inimputáveis, né? Como os índios das tribos isoladas, aí como bebê de colo, você não pode atribuir nada ao ministro do Supremo. Vai ter de acabar essa festa. Ainda no programa Os Pingos nos Is, ironizamos uma nova declaração de Dilma Rousseff. Também teve outra entrevista que vale ser destacada. Dilma Rousseff, a empichada, falou com o UOL. Um grande personagem, momento de diversão sempre no programa, Augusto. Sempre. Essa não tem áudio, infelizmente, que pena. Mas vale a leitura. O portal perguntou: a defesa da libertação do ex-presidente Lula não acaba consumindo mais tempo que outras pautas, como a reforma da Previdência? Eu vou ler aqui a resposta e vocês imaginam a Dilma falando isso, hein? Presta atenção. Aspas. Já tomaram aquele remedinho antes de ouvir a Dilma, que é importante, né? Aspas. Porque o PT defende... Ela sempre responde com a pergunta. Certo, ela pergunta para si própria enquanto o Tico tenta encontrar o teco, né? Então vamos lá. Por que o PT defende e considera que o Lula livre é uma pauta central nesta conjuntura? Porque no Lula, por questões históricas e da conjuntura, se concentraram as questões fundamentais. Uma da democracia. É no Lula que se expressa o estado de exceção. Os vícios de uma política judiciária que persegue e que cria a justiça do inimigo. A questão de a imprensa ser a quarta instância do judiciário que julga, condena e penaliza. E outra, o motivo popular, social e nacional. É no Lula, representando os governos do PT, que se expressa a luta do Brasil por um outro desenvolvimento não atrelado ao capital internacional. Não que não se possa fazer parceria com capital internacional. Se pode e se fez. Mas no Lula se expressa a defesa da Petrobras e da Eletrobras, a descoberta do pré-sal, o KC-390, que é o cargueiro a jato da Embraer. No exemplo Lula, que se pode dizer que existe um outro desenvolvimento possível. O Lula junta as duas pautas, mostra que é necessário fazer uma reforma da Previdência que contemple não só os interesses dos patrões, mas os interesses da classe trabalhadora, da classe média, que trabalha e que paga. No Lula está a pauta da distribuição de renda e de riqueza. Isso a gente sabe, né? Mínimo de distribuição, sabe bem que distribui, vou fazer um parênteses aqui, que ele gostava de distribuir a riqueza do povo brasileiro, né, para os empresários ricos, né, por meio do BNDES. Amigos, parentes. Exatamente, a turma toda. Continuando na Dilma, mínimo de distribuição de riqueza para um povo passa por terra, que nós fizemos, aí já não se entende mais. Mas para fazer essa distribuição, os pobres teriam que estar no orçamento. Ninguém que tenha uma visão ultra neoliberal da sociedade queria isso. Muito obrigada e boa noite. Boa, Celso. Olha só. Então chegamos ao final. Foi difícil, Augusto. Eu sinto saudade dessas declarações da Dilma, e quando falta áudio eu tenho uma síndrome da abstinência, né? Porque é o seguinte, coisa maravilhosa. Ela fala a certa altura assim, né? No Lula se concentrar nas questões fundamentais. Uma da democracia, e na sequência ela fala que é o estado de exceção, né, que se concentra no Lula também. E ela diz o seguinte: a imprensa se transformou na quarta instância do judiciário, quer dizer, acabou de fechar o Supremo. Fechou o Supremo. Que é a quarta imprensa. E no Lula, a luta por um desenvolvimento, não, nada a ver com a defesa da Petrobras, que foi saqueada pela turma do Petrolão. E essa aqui, né? Não se pode fazer uma parceria com o capital essa é demais. internacional, mas se faz parceria com o capital internacional. Não que não se possa. Não que não se possa. Se pode e se fez. Se pode, se fez. Fizeram com a Venezuela, com Cuba, com os países africanos. É que ela fala e aí ela lembra, né? Que ela deve ter feito alguma coisa, aí ela volta atrás, aí fica aquela confusão. Tem um lado bom isso aí. O país que sobreviveu a uma cabeça dessas, despovoada de neurônios, sobrevive a tudo. Zé Maria Trindade, análise do Dilmês.
Isso precisava de legenda, e isso é uma legenda, né? Isso já é um texto. Imagina a mágica que o jornalista fez para traduzir isso em texto, né? É dificuldade danada. Agora, é interessante que é isso mesmo, o país sobreviveu e sobrevive e tá indo. Deu uma melhorada, deu uma paralisada, né? O Brasil hoje está paralisado no sentido assim, de não cair mais. E isso já é uma vitória. A notícia que já demos aqui de mais uma queda de juros indica isso. Olha, Augusto, fazer uma entrevista com a Dilma é um desafio, né? E principalmente num momento como esse, ouvir a Dilma, eu acho interessante até para dar uma comparada aí, para quem acha que nós temos um presidente que precisa ser interditado. Eu tinha falado nesse programa, né? Se pegar o conjunto da obra verbal da Dilma, realmente é muito pior, e vocês estão vendo aqui nessa declaração. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.